Fala galera, Little Tom aqui com JoJo's Bizarre Adventure. Chegamos aí no número 7 então do Stardust Crusaders, a parte que eu acho mais foda do JoJo. Novamente, verdade seja dita, eu gosto mesmo é do anime, mas tudo começa com o mangá, né? Então já sabe o prático, curta, comenta, compartilha, mas só se você quiser, como diz lá no Meteoro, que é um canal que eu gosto muito. Então esse daqui pra mim foi um dos mais divertidos, se não o mais divertido dos volumes, certo? Aqui o Sensei Araki fez umas maluquices muito divertidas, como ele também já tinha feito no 6, né? Então a história vai num crescendo de melhora, certo? Deixa eu tentar me ajeitar aqui pra gente ver direitinho o mangá, que esse não dá pra ficar tão apoiado aqui. Então essa parte do Alessi é uma das partes mais comédias que tem. O Polnareff é um dos preferidos aqui, né? Com certeza um dos meus preferidos, a origem do Benimaru Nikaido, quase não sai o nome, do King of Fighters, né? Que tem o mesmíssimo visual do Polnareff, só que com um visual bem diferente. Então o Setan, o stand do Alessi, tem o poder de transformar as pessoas em crianças. Então você vê o Polnareff aqui lindo, transformado em criança, e ele esquece algumas coisas, né, dele adulto. Por exemplo, ele esquece o nome do Jotaro. Ele sabe que conhece o Jotaro, mas ele não consegue nem pronunciar o nome dele, porque ele não lembra, fica Jo se atrapalhando e não consegue pedir ajuda a ele para enfrentar o Alessi, né? Uma das partes mais comédias do Jojo, com certeza. Eu sou difícil para dar risada, mas nessa parte aqui do Polnareff transformado em criança, não tem como não rir da putaria. É o nome mais certo que tem esse, é putaria mesmo. Muito comédia, muito engraçado. O Polnareff é socorrido por essa moça bonita que passa na rua e tal. Ela diz, você tá todo sujo, não sei o que, eu vou levar você para casa para lhe ajudar. Aí ela vai dar um banho nele, né? Ela tira a roupa aqui, né? Fica de roupa de baixo, né? E ele todo alegre e tudo. Engraçado que eu achei que ele não entende por que dessa alegria dele. Ele se empolga, né, com a moça ali seminua com ele, e ele fica assim, eu não entendo bem por que eu tô nessa animação toda, mas eu tô achando isso muito legal. Aquelas coisas do humor, né, shonen, anos 80, errado pra caralho. Por um lado, né, por outro são os hormônios do rapaz. Mas como eu disse, o Polnareff adulto eu até entendo, mas o Polnareff criança, tem gente que se choca com isso aqui, com toda certeza. Mas aí o que é que ocorre, né, o Alessi vem e ele usa o poder dele na moça também, né? E aí o Polnareff fica aqui nas mãos dele, literalmente aqui, ó. O Alessi lavando aí o cabelo do Polnareff, né? E aí a gente tem uma batalha super estranha, né? E super engraçada, com o Alessi tentando matar o Polnareff aqui afogado e tudo. E o Polnareff faz umas coisas aqui que eu não quero ter que descrever para não estragar a surpresa de ninguém. Mas, cara, não, sei lá, não tem como não falar disso aqui, da graça dessa putaria aqui, dessa comédia. Que o Polnareff, ele fez aquela carinha lá de alívio dentro d'água e saiu esse negócio aqui na água e ele chutou na cara do Alessi. Eu não vou nem dizer o que é, você já sabe, o Alessi ficou doido ali. Rapaz, você não pode ser o protagonista nunca faria uma coisa dessa, né? De repente você tem uma espécie de momento quarta parede aí, né? Com ele se referindo ao Polnareff como um personagem de história, né? E aí ele persegue aqui o Polnareff, e aí o que acontece com a moça, né? Ela regride tanto, volta a ser tanto criança que tem aquele efeito Benjamin Button. Então, se o Polnareff não agir logo, ele vai rejuvenescer cada vez mais até ele sumir. Então ele tem que se virar nos 30 aqui contra o Alessi. E o jeito que ele derrota o Alessi é bem mentiroso, mas é bem interessante. Tem até uma cena aqui que eu não encontrei, não sei se ainda vai chegar, em que o Alessi... Tá aqui, ó. Ele faz uma referência aqui ao Iluminado, né, do Stephen King. Ele destrói aqui a porta com o machado, né? E aparece aqui na parte onde o Jack Nicholson entra, né, e diz, "Here's Johnny." Então, depois dessa luta altamente maluca, né, eles encontram com o Jotaro. E o Jotaro também acaba sendo transformado em criança. Só que mesmo criança, o Jotaro é super forte. E aí, no final das contas, os dois conseguem voltar ao normal, né, e derrotar o Alessi, como já é esperado. Depois disso, a gente tem uma pequena aparição do Jill, o Hall Horse, né, que foi o aliado do cara que matou a irmã do Polnareff, né, no começo aqui da história. Ele vai na mansão do Jill, e o Jill dá umas ordens aí pra ele e tal, e o Hall Horse fica naquela, né, porra, o Jill tá de costa aqui pra mim, não tá nem olhando pra mim, eu podia muito bem matar ele, só que ele não consegue matar o Jill, né. E o Jill, assustador aqui, usa o stand dele, o poder dele, o The World, né? O Zawardo, que ainda não tinha sido revelado. E
o Horse não consegue matar ele, né? Mas fica morrendo de medo do Dio, meio que sem entender o porquê. Depois disso, a gente tem os nossos amigos fazendo a continuação da viagem deles, onde eles encontram o jogador Darby, o primeiro dos irmãos Darby, e é uma luta psicológica aqui bem maluca, bem frenética também, onde os caras apostam em jogos e eles podem perder a própria alma, né? O Polnareff aqui é pego, o Joseph Joestar também, mas a maneira como eles jogam para negociar essas almas com ele, dá para deixar a gente nervoso mesmo, que você fica naquela, puxa, vai dar certo, não vai dar certo. Fazem aqui um jogo de copo, né, de encher o copo, colocar umas coisas dentro e fica aquele medo de derramar. E depois eles ficam jogando pôquer e o Jotaro impede o Darby de trapacear, né, usando o Star Platinum. Que aqui quem perde a aposta, perde a alma, né, e o Darby diz que quem perde a aposta é porque vacila. Ele não acha errado você roubar no jogo. O negócio é você não perder o jogo. E aí tem que ter o sangue frio do Jotaro aqui para poder derrotar o cara. Por último, a gente tem aí a parceria inusitada do Horse com o Boingo. Já falei sobre Oingo e Boingo, os irmãozinhos que enfrentaram eles e se deram mal alguns volumes atrás, né? Onde o irmão mais velho, o Oingo, ele tinha a habilidade de fazer o rosto dele se transformar no rosto de outras pessoas. E aí ele acabou sendo, né, explodido aí. E o Boingo, ele tem o poder de ver o futuro num mangá. E o Horse se junta com ele e fica duvidando das predições do mangá. Mas no final das contas, quando ele segue as predições do Boingo, é que eles começam a ganhar a luta, digamos assim, né? E aí tem uma coisa muito, muito absurda aqui pro final, aonde só vai acontecer essa cena aqui, né? Tipo um atropelamento aqui que eles sofrem, se o Horse seguir uma instrução muito maluca do mangá. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. O mangá diz que ele tem que meter os dedos no nariz do Polnareff, que é pra tudo dar certo. O nível de absurdo e de comédia aqui nesse volume foi muito legal mesmo. Então, acho que isso aqui superou o 6, né? No nível de coisas divertidas acontecendo. Então é isso, galerinha. Vamos esperar aí pelo volume 8. Que ele também começa, né, com a continuação dessa luta aqui contra o Boingo e o Horse. E depois vai ter a luta do Ig, que é uma das lutas mais legais que tem. Então, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Agora eu vou imitar o Weberan. Falou!